Olá, você que nos acompanha diretamente da TV da Misericórdia. Estamos agora iniciando o programa Uma História, um Chamado. Esse programa que tem nos feito mergulhar cada vez mais nas maravilhas de Deus realizadas na vida de cada um que tem a oportunidade de passar por aqui e contar um pouco da sua história para nós. E hoje, de modo muito especial, está conosco o padre Edivânio José, ele que é da Diocese de Palmares, atualmente na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, aqui de Siriaém. E nós vamos hoje poder mergulhar nessa história que o Senhor quer nos falar ao coração, essa história onde nós também iremos perceber o agir da misericórdia de Deus, e você não pode perder essa, né? Então, aproveita que o programa está começando agora, compartilha esse vídeo, chama mais pessoas para que possam também ter essa experiência com Deus juntamente conosco. Então, seja bem-vindo, padre, ao programa Uma História, um Chamado, e a TV da Misericórdia, né? O senhor que também é nosso amigo da comunidade, e tenho certeza que sua história vai enriquecer o nosso coração e a nossa alma. Obrigado, Carla. E também obrigado ao fundador, Naldo, e a cada um membro desta grande, mas ao mesmo tempo, que essa casa da providência, que é a comunidade de vida e aliança, Jesus Misericordioso. E a você também que está nos acompanhando. Eu quero também acolher, esta TV e essa comunidade também na minha cidade, também na paróquia que eu estou, já vai entrando para o 4º ano, que sejam todos bem-vindos. Muito bem, padre. Então vamos começando esse programa, trazendo para nós um pouco do Edivânio, né? Vou deixar um pouquinho aqui o padre, daqui a pouco a gente entra nesse ministério, mas vamos falando do Edivânio, de onde nasceu, a família que veio, se tem mais irmãos. Conta para nós essa história, onde também a gente sempre olha assim, Deus, desde o ventre materno, nos escolheu. A nossa história de infância, talvez quando nós éramos crianças, nós não entendíamos o que vivíamos, o que passamos, mas hoje nós olhamos para ela e dizemos, poxa, Deus ali já olhava para mim. Deus ali já colocava um sinal do seu chamado na minha vida. Então conta para nós, partilha um pouco da tua infância, para aqueles também que nos acompanham em casa. E então, Carla, de fato Deus já tem sonhado, conosco, muito antes do ventre da nossa mãe. Há uma parte da teologia que diz assim, que nós somos um sonho de Deus, que nos tornamos realidade. Entramos no tempo, que esse é o Cronos, que Deus escolhe os nossos pais, independentemente de uma família estruturada ou desestruturada, independentemente de pessoas, para a visão do mundo, da ciência do mundo, que seja equilibrada ou não. Deus já pensou neste casal, Deus já pensou neste homem e nesta mulher. Independentemente se o relacionamento vai dar certo. Mas Deus pensando em mim, em você e em você que está em casa, que está nos acompanhando, Deus pensa também na sua estrutura familiar. Mesmo que Ele deixa livre para que essa estrutura familiar se desestruture. É o livre-arbítrio. Mas Deus pensou em mim neste contexto. E no dado concreto, lá em Ribeirão, geograficamente falando, na cidade que eu nasci, na família dos Matias, que minha avó, juntamente com meu avô, teve 31 filhos, veja, foi nessa estrutura. Meu avô já teve um amante que teve mais 11 filhos com esta amante. Minha avó, que sendo protestante, nós nascemos num berço protestante, acolheu esta mulher, esta amante do meu avô, quando estava com câncer, tratou dela, cuidou dela até a morte, e assumiu os filhos do meu avô, os 11, já 42, e quando eu nasci também eu fui para a companhia dela. Todo um processo de desencontro da minha mãe, Zalfires Matias da Silva, com meu pai biológico, Edivânio José da Silva, que eu tenho o mesmo nome dele, por isso sou filho. Nesse contexto, muitas complicações. Quando eu estava com 1 mês no ventre da minha mãe, eles tiveram uma briga e se separaram. Quando minha mãe deu à luz, eu vim ao mundo, foi aquele processo que ela ia morrendo, eu saí ileso, mas ela ia morrendo, aquele todo o processo. E naturalmente teve
processo, na realidade, humana de rejeição, né, de antipatia, para me acolher, porque há aquele recurso, não é, de projeção da dor, do sofrimento, de perda, de paixão, de afeto, de sentimento. E eu fui para a companhia da minha avó e ela cuidou de mim até os 15 anos, por isso que eu nasci aí. Ela sendo protestante, nasci neste berço, e a formação da infância, da adolescência, foi uma formação assim, protestânica, podemos dizer. Eu posso dizer assim, padre, que eu já vi história de 16 filhos, 20 talvez, mas 31. Essa é nova para mim. Mas, assim, é bonito ver a misericórdia dessa sua mãe que ele criou, né, para com a outra mulher do seu pai. Talvez muitos que nos acompanham olham para a história, poxa, meus pais, eu vim de uma traição, eu vim de uma outra situação, eu não tenho orgulho da minha família. Muitos pensam até assim. Mas é bonito ver o senhor partilhando de toda a sua família, de onde o berço de onde o senhor veio, vendo toda essa história complicada, né? Mas, poxa, é minha família. Aquilo que o senhor falou, independentemente se há na família uma separação, uma desestruturação, uma família desestruturada. Então, se há isso, mas mesmo assim foi a família que Deus escolheu para trazer ao mundo. E houve já um passo grande de misericórdia, isso o Senhor já traz a sua história. E, infelizmente, muitos em casa que trazem essa história se envergonham, em vez de dizer, poxa, Deus, obrigado pela família que o Senhor me deu. Mas, e aí você veio ao mundo, e meio a todas essas dificuldades, que também é uma coisa que hoje o Senhor acompanha famílias e sabe que, famílias e pessoas, no sentido que a nossa história, desde quando estamos no ventre da nossa mãe, fatos que acontecem externamente, afetam interiormente a criança. Eu lembro, eu partilhei também aqui no programa da minha história, de que quando minha mãe estava grávida, da minha irmã, ela brigava muito. E muitos fatos, nós ficamos uma vez, de uma queda que ela levou mais ou menos 2 dias se mover no ventre dela. Então, isso foi uma luta. E que eu trazia consequências na minha vida hoje, né, por conta dessas situações que ela viveu enquanto estava grávida. E, de fato, são sentimentos que as crianças, às vezes, trazem, medos que os pais não entendem, mas que vêm lá de trás, né, lá desde o ventre. Mas continua contando para nós, e aí você nasceu no meio dessa família, como foi trabalhado esse sentimento ainda quando criança, até mesmo na adolescência, esse sentimento, você falou aí da rejeição, né, porque por conta da doença, da dificuldade daquele momento, o senhor falava dessa rejeição. Como era aquilo dentro do senhor? Eu vim entender isso depois, já jovem, quando entrei no seminário, depois. Porque durante o percurso, a gente estava envolvido em tantas as coisas. Vejam como é a providência de Deus. Como diz o Catecismo da Igreja Católica, que se Deus não pudesse tirar um bem superior do mal, Ele não permitiria que acontecesse. Então, quando minha mãe entrou nesse processo dolorido para ela, de rejeição do próprio filho, que não é fácil para uma mãe, ela sofre muito, não é apenas o filho, a gente olha mais para o lado do filho, né, que como ele sofre, como é isso, mas a mãe primeiro. Por quê? Porque não é apenas racional, não está apenas na mente, e nem é emocional, afetivo, está no coração, mas está na alma, a maternidade. A maternidade. A mulher foi preparada por Deus para gerar, não é? E por isso que o sexo, ele é tão santo e bendito por Deus, porque ele cria vida, ele gera vida. O diabo sabe tão fortemente disso, que inverte todos os valores, principalmente os valores divinos. Por isso que há essa profanação, não é? Por isso que está essa mundanização do sexo aberrante. Porque ele sabe que isso é vital e foi criado por Deus, querido por Deus, para gerar vida. Deus deu aquilo que é próprio dele, ao homem, a uma mulher. E aí a gente entra em outros campos que não é aqui o sentido da entrevista, não é? Mas vejam,
quando minha mãe entrou nesse processo dolorido, a fez sofrer, não é? Porque instintivamente a maternidade, ela quis, mas o bloqueio psíquico e afetivo repugnava. Ela não pensou duas vezes em dar alguém da família. E se ela pensou em dar alguém da família, é porque ela não queria perder o vínculo. Ela naquele momento estava impossibilitada, não é? Mas não quis perder o vínculo. E ela deu, não a qualquer pessoa, deu a sua mãe, a minha avó. Não é? Para no quadro, guarda aí, e guarda bem. Assim como me criaste, cria também, me ajuda. Na verdade, eu vejo hoje, na atitude da minha mãe, um pedido de socorro. Um pedido de socorro, uma ajuda. E mãe que é mãe conhece o filho e aceitou, não é? E eu fui o do número 43, a minha avó. Número 43. E graças a Deus, eu dou graças a Deus. Mas é como você perguntou, no processo eu não entendia. No processo eu não entendia. E dou graças a Deus que tive uma família desestruturada. Por quê? Porque eu tive que trabalhar, eu tive que ocupar a mente. Depois eu entendi que isso era terapia ocupacional. Mas o chique, né, hoje, né? Terapia ocupacional. Mas naquele momento eu tinha que ir para a rua. Que dá nome às coisas, né? Eu tinha que ir para a rua para vender picolé aos 5 anos. Então eu não tive muito tempo para sofrer. Nem tempo para sofrer eu tive, graças a Deus. Eu fui para a rua vender picolé com 5 anos. Depois eu fui pegar frete já com 7 anos com aquele carrinho chamado de mão, né? Depois eu fui vender cebola, pimentão, lembro ainda, tomates, naqueles bancos. E aí eu fui traçando a vida até os 15 anos, quando minha avó faleceu. Faleceu no Rio de Janeiro, né, teve um ataque fulminante, e aí eu fiquei, de fato, acredito que eu já estava mais consciente das coisas, né, estava mais sabidinho, e foi quando eu fiquei mais tocado, mais triste, mais angustiado, e também o tempo, estava vivendo o tempo da revolução psíquica, física, espiritual, e veio o tempo também da rebeldia. Eu não quis saber de Deus, mas não quis saber de igreja, que era da Igreja Pentecostal de Cristo no Brasil, a denominação, não quis saber. E dali me decidi a me dedicar, né, à nova família, ia voltar à companhia da minha mãe, que me rejeitara, né, na infância, era tudo novo para mim, e me dedicar ao trabalho e aos estudos, que entrei muito tarde na escola, com 12 anos. Muito bem. Aí o senhor falou desde o início que você só veio compreender toda essa situação mais quando entrou no seminário, né? Mas conta para nós, um berço evangélico, berço protestante, e de repente padre. Não foi de repente. Mas como foi esse chamado? Uma vez Samuel ouviu Deus chamá-lo. Né? Samuel, Samuel. Quando foi que Deus fez para você esse Edvânio, Edvânio? Deus, acredito, no seu infinito desígnio, usou, sempre alguém deve se sacrificar por outro ou pela humanidade, o modelo de Jesus Cristo. Não é? E usou da morte da minha avó para que eu me rebelasse até contra ele, não é? Murmurasse, porque naquele momento só tinha a única mulher. Não conhecia Nossa Senhora, não conhecia. Era a única mulher que eu me sentia amado e que amava, era a minha avó, naquele momento, que me acolhera. Né? E passara, na sua ignorância, analfabeta, não é? Índia, família de Índia, tudo, veja o contexto, né? Contexto muito grosseiro e grotesco ao mesmo tempo, mas foi naquele meio. E graças a Deus que um homem de fé olha para o passado, olha para a sua história e louva a Deus. E louva a Deus, porque sem entendermos, Deus vai, não é, como uma coxa de retalho com a agulha e a linha do Espírito Santo, vai costurando a nossa história,
Depois vai dando um entendimento lá, porque se desse no momento, a gente não iria aceitar. Ia atropelar, ia ser pedra de tropeço, que é o escândalo, né? O escândalo é pedra de tropeço. É interessante aqui, que desde esse final de semana eu venho dizendo isso, que é interessante, o símbolo da pedra. Para o desatento, a pedra, não é motivo de queda. Não é? Para o viajante é um banco, onde ele pode se descansar. Não é? E Michelangelo, ele fez o quê? Não é? A Pietà, a Madonna, uma pedra na mão do grande artista. Para o construtor, serve para a edificação. Veja, o mesmo sinal, mesmo sinal. Então, Deus, às vezes, não nos dá naquela hora, porque a gente pode não ter essa maturidade de descansar, ou fazer uma arte, ou até mesmo uma construção, mas pode tropeçar e cair. Ele não foi me dando, não é, a visualização e o entendimento, depois ele me deu, e eu olho para o meu passado com esse olhar de Deus e louvo a Ele. Não reclamo, não murmuro, porque sofrimento, até por causa de algumas situações e problemas que eu enfrento no meu ministério sacerdotal, e que eu vejo isso não é problema para o outro, mas para mim não. E Deus me dá a graça de resolver e ajudá-lo. O senhor consegue observar, e eu pergunto já acreditando que sim, mas que a sua história, a sua vida, que tudo aquilo que o senhor já viveu até hoje, lhe ajuda a ajudar as pessoas? Me preparou para isso. Deus me colocou na prensa, né, na fornalha, né, e de fato me preparou para ajudar as pessoas. Até a gente anteriormente estava conversando vamos dizer, o meu currículo, né? Meu currículo foi todo não pensado, mas permitido por Deus, né? Toda a ciência que eu conheço e me determinei a aprofundar é para ajudar as pessoas. Conta esse currículo para nós. Primeiro eu quero observar que não existiria sem o meu sacerdócio e sem a Igreja Católica, é a primeira coisa. Por isso que nenhuma realidade é realidade minha, humana, e vaidade do Edivânio. Mas tudo isso aconteceu, não é, por as necessidades que foram surgindo, aparecendo, não é, por trás de um birô, escutando as pessoas, ou na frente das pessoas, olhando para os olhos. Então, começou com o seminário. Fiz filosofia, o curso de filosofia, fiz o curso de teologia. Ao voltar a fazer todo aquele ano de diaconato, né, e a primeira confissão para mim foi determinante, que me chegou uma situação, e por ser confissão eu não posso contar aqui, mas chegou uma situação que eu disse, meu Deus do céu, tudo que eu estudei, filosofia e teologia, eu não posso ajudar essa pessoa, porque primeiro ela não vai entender, não é? Essa linguagem. Então, eu parti para estudar, e estudava desde o seminário, psicanálise. Fui fazer psicanálise, aí fiz psicanálise, fiz o mestrado, fiz o doutorado, fiz a PhD, pós-docto, em psicanálise. Depois, surgiu uma oportunidade, porque eu fui logo, fiz a experiência, o estágio pastoral, numa paróquia muito pobre, que tinha poucos anos de fundamento, lá em Palmares, 2 bairros periféricos. E aí foi quando eu conheci vocês, conheci o fundador Naldo, que foi lá, já no começo, né, no início, ele viu toda a realidade de periferia. E eu tinha que trabalhar também para ajudar aquele povo. Até o meu trabalho foi para ajudar. Né? Existia apenas uma capela, que não era capela, Nossa Senhora de Guadalupe, e uma matriz que era que não acolhia bem, não é, a estrutura física. E a gente tinha que restaurar, mudar tudo. E foi surgindo. Deus, quando nos chama, Ele dá também os instrumentos, não é? Dá também a inspiração, a sabedoria. Não estou chamando de inteligência, estou chamando de sabedoria. Dá também e dá os meios. Apareceu, por exemplo, para eu dar aulas. Aí dar aula de psicologia da educação. Né? Eu tinha psicanálise, a gente vê alguma coisa. Então, eu fui fazer o quê? Psicopedagogia, para ensinar. Fiz psicopedagogia, aí comecei a dar aula em uma faculdade
em 2 faculdades, em 3 faculdades, pós-graduação. Depois fiz saúde mental lá em Caruaru, né, em uma das faculdades lá. Depois eu fui fazer também saúde mental para psicologia, que era uma coisa que eu gostava muito. E nem sabia que o atual bispo, o Dom Henrique, ia me dar esse ministério, ia me chamar para esse ministério. E uma coisa já foi, veja como Deus, tudo, né, Deus vai costurando e vai por aí, quando a gente se lança nas mãos dele, aliás, de Deus. Mas é interessante que, ao fazer para a psicologia, foi uma coisa que me encantou muito mais. Então, eu fui fazer, além de psicanálise, eu fui fazer psiquiatria. Porque muitos que me chegavam no consultório, que eu cliniquei também para ajudar, não é? E chegava já com o psiquiatra, e eu percebi que muitas, e aqui eu vou colocar, não é denúncia, não, mas percebi que muita medicação estava adicionada errada, tem alguma coisa errada, tem que fazer psiquiatria para poder, não é, orientar bem, sem tirar a pessoa do psiquiatra. Fiz também, foi quando o Dom Henrique chegou, né, mudou minha vida de cabeça para baixo, no sentido, me desinstalou, tirou da paróquia, me colocou nessa, me deu, né, já para fazer o 4º ano do exorcismo, e já é o 2º ano, este que eu vou a Roma fazer o curso de exorcista, que são 3 etapas, e o próximo ano eu termino. Muito bem, o currículo aí dá bem preenchido. Mas tem espaço para mais alguma coisa nesse currículo? Eu estou pensando em fazer outra coisa. Muito bem. É interessante da sua partilha, padre, é que o senhor foi falando que não foi uma coisa simplesmente que a tua vaidade foi procurando esses cursos, né? Mas a necessidade do povo. Então, é interessante e bonito observar que a sua vida, a sua entrega total a Deus, é de fato a Deus pelo povo, né? Você falando dos cursos que foi buscando, eu vou buscar isso porque agora eu quero ser psiquiatra, sei lá, isso. Não, eu preciso ajudar o povo dessa forma. Então, para ajudar esse povo, eu preciso entender. Então, aí o senhor ia se aprofundando. E também bonito que o senhor falava no início, né? Tudo isso está em volta primeiro pelo meu sacerdócio, para aquilo que Deus me chamou. Então, isso liga todas as outras coisas que vieram consequentemente. Mas dificuldades na caminhada nós todos temos, né? Quando nós nos colocamos a serviço de Deus, as dificuldades surgem, as lutas surgem, porque é um começo de uma luta espírito, né, alma, contra o corpo, contra a carne. Em algum momento dessa sua caminhada, desde lá no início do seminário, você já pensou assim, não, eu vou desistir, isso não é para mim, chega, não quero mais. Eu acredito que muitos daqueles que estão nos acompanhando já viveram essa realidade na sua vocação também, de parar e pensar assim, poxa, será que é isso mesmo que Deus quer para mim? Será que eu estou no caminho certo? Será que isso tudo vale a pena? Né? E na sua vida também houve esses questionamentos? Vou fazer 12 anos de padre, passei 10 no seminário, e vou fazer 12 anos, dia 5 de janeiro de 2019. E é uma coisa que me espanta, que até hoje não pensei em desistir. Com muitas dificuldades, muitos problemas se levantaram, muitas provocações, muitas tribulações, muitas tentações que sei que estas não vão parar e nem passar, não é? Até o nosso Senhor me chamar, principalmente agora nesse ministério o ministério do exorcismo, que a gente está diretamente em confronto, em luta e em batalha com o diabo diretamente, todos os dias de terça a sábado eu faço de 2 a 3 exorcismos, né, todos os dias, e fora as orações que a gente acolhe as pessoas, e isso ele já é puro ódio, né? Eu nunca vi o diabo calmo, né? Ele é puro ódio, então, nunca vi, ele está sempre estressadinho, e tenta também nos estressar. E quando ele tiver calmo, a gente precisa desconfiar. Né? Desconfiar muito. Tá maquinando alguma coisa. Né? Tá maquinando, tá nos estudando para ver qual é a cilada. Até Jesus no Horto das Oliveiras, eu indico muito esse filme da Paixão de Cristo, do Mel Gibson, porque não foi um filme feito assim.
aleatoriamente, né? Teve um estudo dos evangelhos canônicos e dos evangelhos apócrifos. Até a imagem do ator principal que faz Jesus Cristo foi no Santo Sepulcro. Foi feito tudo para dar o máximo de configuração, né? A cena que mais me chama, aliás, as cenas que mais me chamam a atenção é a primeira, que já aparece ele no horto, né? E a última, em que Jesus está diante do discípulo amado e de sua mãe, a última. E uma coisa que me fez pensar é que Jesus reza os salmos ali no Horto das Oliveiras, eles colocam, e isso é da tradição, né? Que Jesus diz assim: protege-me, ó Pai, tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza, né? Guarda-me das ciladas e das armadilhas que querem me lançar sobre os ombros. Por isso que depois ele diz: afasta de mim este cálice, se for possível, mas a ti tudo é possível, mas seja feita a tua vontade. Falar mais alguma coisa? Só entrando nesse contexto do filme que o senhor falava, dessa questão do próprio Jesus, da sua paixão, e falando do sentido do exorcismo, o que muitas pessoas pensavam é que no momento ali que Jesus morre, Satanás ele fica feliz, mas na verdade ali se concretizava o plano de salvação, né? Então muda a nossa mentalidade. Então Satanás ele não fica feliz porque Jesus morre, mas fica triste, chateado, né? Porque ali se cumpriu o plano de Deus, a salvação para nós. Mas nessa tua caminhada, 2 anos de exorcismo, 4? Vai entrar por quarto ano. Já enfrentou muitas coisas durante esses 4 anos? Muito. Durante esses 4 anos, eu acho que eu já fiz para mais de 4.000 exorcismos, por fazer todos os dias, né? E eu estou com um caso agora que já vai entrar para 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9 meses do exorcismo. E é uma batalha. E às vezes a gente fica contaminado, às vezes a gente fica também não possesso, mas contaminado com toda porque é pesado, é muito pesado. O exorcismo é forte, não é? Mas, Carla, uma coisa bonita no exorcismo é porque não é a nossa oração, como se faz um momento de libertação, um momento de cura. Não criticando ninguém, mas não é uma sessão de descarrego, como muitos pensam. Não é magia, não é? No contexto de Jesus, dizia assim, ele expulsa os demônios pelo dedo de Beelzebub, pelos demônios. E Jesus pergunta: e vossos filhos expulsam em nome de quem? Não é? Mas aqui, o bonito do exorcismo, e só na Igreja Católica existe, portanto, que é a oração plena da Igreja. Não é a minha oração. Por mais abençoado que eu seja, por mais ungido que eu seja, que a gente escuta isso demais, né, quando a gente se expõe. Ou ser muito ungido, ser muito abençoado, estar muito perto de Deus, não é? Não é isso. É em confiar, acreditar na oração da igreja, puramente na oração da igreja. E sem procurar orações, mesmo de santos, não é, que foram totalmente entregues, mesmo de exorcistas que já estão experimentados aí, que com esse curso eu entro em contato com todos os exorcistas do mundo, que deu certo. Mas vejam, não existe um espírito, um exorcismo igual ao outro. Não existe um possesso, um infestado, não é? Um contaminado igual ao outro. Então, é acreditar na oração da igreja, a oração que é um sacramental, que é um rito, portanto, uma celebração. E ao final dessa celebração a gente vê que, de fato, eles cedem, eles fogem. Um fato curioso que outra vez o senhor partilhava conosco é a questão da frase Jesus, eu confio em vós. Que Satanás ele não gosta dessa pequena jaculatória, mas que tem grande poder.
Também uma outra questão é os filmes, né, que nós muitas vezes assistimos e vimos de fato essa fantasia, toda essa coisa de que às vezes a gente começa a imaginar o exorcismo de forma diferente. É até um filme, se não me engano, O Ritual, é o advogado, Ritual. que ele não acredita, né, no demônio, e infelizmente muitas pessoas hoje não acreditam na sua existência, no seu agir, enfim. Você acha que se não acreditar o ajuda a naquela pessoa ter, digamos assim, mais poder, podemos dizer assim, ou mais autoridade, não sei como colocar a palavra, mas para as pessoas que não acreditam na sua existência, haveria uma dificuldade, até mesmo nessa oração do exorcismo? Veja, o Papa Paulo VI já dizia que é uma das formas para que ele possa agir livremente, é incutir nessa sociedade de sabidinhos, que é uma sociedade de intelectuais, que o diabo não existe. Já é uma artimanha dele, intelectual, para colocar na cabeça dos racionais que ele não existe. É o Estado laico, é o mundo secularizado, entende? Cresce muito mais os indiferentes com a religião e com Deus, e os ateus. Não estes, graças a Deus, mas os ateus que dizem mesmo que não precisam de Deus e que buscam isso na ciência, no conhecimento, para ser uma pessoa boa, para ser uma pessoa sociável, para ser uma pessoa também ética, moral. E eles dizem, você acompanhando, principalmente no Brasil, a maioria daqueles que são ex-expertos em palestras, você vai acompanhar, que são eles que dizem que não precisam, mas vivem honestamente, eticamente, são impecáveis. Isso é uma artimanha, é uma cilada. Né? Por outro lado, as pessoas simples pensam que não acreditar no diabo, pensam que estão protegidas. Mas eu quero dizer a você, não é, que o diabo não precisa da sua fé. O diabo não precisa da sua crença, acreditando ou não. Não é? Ele veio para roubar, matar e destruir. João capítulo 10, versículo 10b. Ele veio para isso. E não precisa que você acredite. Você não está protegido em nada. Agora, não acreditar nele, não é preciso que você acredite em Deus. É Deus que lhe protege, é Deus que lhe salva. É Deus que lhe dá a graça, não é, de ficar imune, não é, às ciladas, às tentações do diabo, para não incorrer na sua ação objetiva, concreta. E, por exemplo, já vou dizer aqui quais são as portas largas para a entrada. O alcoolismo é uma, a prostituição é outra, não é? E está em pecado mortal. E quais são os pecados mortais, Padre? Aqueles que constituem os 10 mandamentos que servem para nossa salvação. Não é? Então as pessoas simples pensam, eu não acredito nisso, aí estou livre. Não, às vezes você tem portas abertas para a ação dele. Por quê? Porque você é filho de Deus. Independentemente que você reconheça isso, você é a imagem e semelhança de Deus. E agindo em você, ele quer dizer a Deus que Deus não tem força, não tem poder, não tem autoridade. E com isso Deus não é o Senhor da criação do universo, não é o seu Senhor. Muito bem. O senhor falava dessas portas abertas, né, dessas 3 portas abertas, mas também existe a situação de que muitas vezes o que está acontecendo com o outro não é nem mesmo algo de possessão, mas algo, às vezes, de como é que eu posso dizer, uma palavra que a gente sempre usa, mais uma opressão, né, da história, de algo que aconteceu. Como é saber distinguir, o senhor como exorcista, saber distinguir quando naquela pessoa há de fato uma possessão ou é somente uma opressão? Opressão. Veja, também são 3 formas de a gente detectar, perceber. Não é? Existe a ação extraordinária do demônio e a ordinária. Não é? Extraordinária e a ordinária. A ação extraordinária
é justamente quando ele está diretamente, influencia diretamente no corpo. A ordinária é por todos os elementos que ele usa. Mas existe também aqueles que são tocados por estas ações por via própria, ou seja, que são pecadores, estão em pecado mortal, não é? Que é a via natural. Tem também aqueles casos que são outros, que via indireta, ou seja, o bruxedo, não é? O malefício, o feitiço, a opressão na obsessão de pensamentos negativos, de palavras, não é? Desde o ventre da mãe, a rejeição, a consagração, pode ser por parte dos avós, dos pais, também dos parentes, dos tios, de algum parente, né? Isso na psicologia, ela entende que as doenças psíquicas atingem até na árvore genealógica e na hereditariedade a terceira geração. Mas na questão espiritual, a Bíblia diz claramente que é até a quarta geração. Não é? Se alguém tinha, por exemplo, um espaço que faça magia, de ocultismo, de bruxaria, de malefício, isso pode, não é, atingir a sua família até a quarta geração. Não é? E tem a forma também extraordinária, que aí é dos santos, não é, que é permitido por Deus. É permitido por Deus. Jó, a ação do diabo foi permitida por Deus, né? E alguns santos, até a Faustina também, não é? É permitido por Deus. Ou seja, Deus que vê nesses seus filhos e filhas servos, que ele é tanto de Deus que até o diabo pode diretamente, não é, agir, que estes filhos e servos não vão se perder. A gente sabe também que uma das coisas que ele faz, né, acredito que nessa ação exterior, é a questão de machucar-se, né? Quando a pessoa está ali possessa, uma das coisas também que o diabo faz é nesse machucar-se do corpo, se cortar, ou sei lá, fazer qualquer outra coisa. Mas o senhor já pegou algum desses casos onde alguém se agredia, ou talvez agredia até o local, as pessoas que estavam em sua volta? Sim, e vem muitos. Não é? Agora, parece-me que além dessa ação préternatural, né, é uma ação também psíquica e se transformou um pouco um modismo, principalmente no âmbito dos adolescentes e dos jovens, não é? Que é o mundo do mimimi, é um mundo da fragilidade, que não pode ter nenhuma contrariedade, não é? Que já fica depressivo, que já fica... né, cabisbaixo, angustiado, triste. Foi interessante que umas das adolescentes que se confessaram, o padre disse, eu estou com depressão. Eu disse, mas você está sorrindo aqui, o seu olhar está alto, tudinho, né? Eu acho que você está depressiva, não, mas com depressão, não. Eu fui refletir com ela o que é depressão, o que é doença, primeiro grau, segundo, terceiro grau, e o que é estado depressivo, que se chama hoje, quando a gente fica... contrariado. Eu perguntei, você foi contrariado por sua mãe, por seu pai, queria fazer uma coisa? Ela disse, sim, então você entrou num processo depressivo porque ficou triste e angustiado. Mas não passou? Passou. Entendeu? E esses adolescentes jovens, quando não tem alguém que oriente, que converse, que escute, eles se automutilam. E aqui pode ser um recurso psíquico e também o diabo se aproveita. O senhor partilhando do exorcismo, enfim, mas muitas pessoas, infelizmente, olham para isso somente como uma coisa do outro mundo, uma coisa muito grave, muito poderosa, mas a visão que o povo também pode ter, né? Os cristãos podem ter também do exorcismo, não é somente essas histórias como a gente vê só como uma coisa pesada, é de fato uma grande luta, é algo muito espiritual, mas também é algo que Deus dá a oportunidade a um homem, a um sacerdote, de nos, muitas vezes, livrar das armadilhas de Satanás. Isso é algo muito grande. Então, nós estamos quase chegando ao final desse programa.
Queria que o senhor partilhasse de forma assim breve, para o pessoal que está nos acompanhando, essa outra visão de que, de fato, é o exorcista na vida da igreja também. Primeiro é o ministério, né? E ser ministerium no latim quer dizer serviço. É um serviço que é da igreja, né? Que somente o padre, né? O sacerdote ordenado, os leigos, dentro da renovação carismática e das novas comunidades de vida e de aliança, existe também o ministério de cura e libertação, sobretudo de libertação que os leigos podem rezar, né? Nos casos que não são graves, né? Mas nos casos leves, por exemplo, que precisa uma obsessão, uma opressão, né? Uma depressão que você aí vê se tem algo de preternatural, né? Um malefício que não tenha diretamente a ação do demônio, se pode rezar e acompanhar. Como vocês já fazem, né? A comunidade Jesus Misericordioso já faz, portanto. Mas eu diria que é o lado, não é, misericordioso também de toda a igreja. De ter um padre, infelizmente ainda, no Brasil é pouquíssimo, e no mundo também a realidade é muito pouco. Deveria ter muito mais, deveria que os nossos bispos, não é, se abrissem para isso e reconhecessem a necessidade de ao menos padres que escutem, que façam essa triagem e reze, que todo padre pode rezar, as orações de libertação, pode rezar, fazer o pequeno exorcismo, né? Não publicamente, mas no privado pode fazer o pequeno exorcismo de Leão XIII, pode fazer, porque vai ajudar muito mais pessoas. Veja, se a gente diz que o sofrimento psíquico é um dos maiores sofrimentos, porque o mundo só conhece, do que o físico, e aí você pode ter uma intervenção cirúrgica, não é? Uma medicação própria, mas o mundo não conhece o sofrimento da alma. Aqueles que são vítima indireta e diretamente do diabo. Ele veio para destruir mesmo, veio para acabar. Tanto é que alguns chamam do corpo de montaria, de burra, não é? Que usa, que faz sofrer, e que não tem nenhuma perspectiva. Não é? O diabo não tem pena de ninguém. O diabo não tem, ele veio para devastar mesmo. E não se brinca com ele. Não se brinca com coisas sérias. Como estão brincando por aí com coisas sérias, né? Aqui no Brasil nós chamamos de Halloween, o Halloween. Né? Se brinca com isso. Isso não é brincadeira de criança, nem de adolescente, nem de jovem. Por que estou falando isso? Porque a gente está na semana do Halloween. Porque é a semana justamente que antecede o Santo dos Santos, o dia de Todos os Santos, né, que nós já entramos, dia de finado e termina no domingo. Quer dizer, o Halloween é a abertura dessa semana satânica, onde acontecem as missas negras, o culto, não é, satânico. Portanto, que mais cresce isso, vejam, existe adolescente e jovem que tem de 7 a 8 meses relações, ficam grávidas para oferecer, sacrificar o feto ou a criança ao diabo, não é? E é nesse período que mundialmente se sequestra e se abusa de virgens na missa negra no altar, que é uma missa de trás para frente, como o diabo inverte tudo, não é? De trás para frente. Vocês sabem mais do que eu, que vive esse carisma, que às 3 horas, às 15 horas, não é horário da misericórdia. Jesus está de cabeça para cima no crucifixo. 3 horas da madrugada, começa de meia-noite a 3 horas da madrugada, que ele coloca o crucifixo de cabeça para baixo. E se deve rezar o texto da misericórdia em reparação à profanação, aos sacrilégios que se faz, mundialmente fazendo. Então, as pessoas não, é folclore, e alguns já chamam de que é cultura, não tem nada de arte aí, não tem nada de beleza, nem de bonito nessas coisas, porque ele age,
Ele age. Consciente ou inconsciente, não é? Sabendo ou na sua ignorância. Só no Evangelho que diz que os ignorantes são salvos, ou não conhecer. Aqueles que mais sabem, Jesus diz o quê? Se comprometem. Mas o diabo não quer saber disso, não. Os ignorantes vão para o inferno também. É muito importante essa sua partilha, porque de fato é isso, né? Acha bonito, porque vamos nos fantasiar, vamos fazer isso, fazer aquilo, vamos viver o Halloween. Infelizmente, muitas vezes a nossa ignorância, pela falta de busca do conhecimento realmente dessas festas, nós acabamos nos indo para um caminho que nos vai tirando até mesmo da presença de Deus. Mas vamos lá, de forma breve, o que é família hoje para o Senhor. Definindo essa palavra família para o Senhor em forma breve para nós, família. Família é pai e mãe, homem e mulher, com os filhos, relacionamento entre os pais e os filhos. Família hoje tem problemas, tem dificuldade, contrariedade. Família está no contexto de estrutura e desestrutura. Mas família, para mim, é onde reina Jesus. Eu nunca esqueço quando Josué recebeu a missão, Moisés ficou olhando, Josué recebeu a missão, entrou na terra prometida, já estava prometida, e a promessa foi cumprida, mas ali diante dos outros povos que adoravam os falsos deuses, ele percebendo que no povo de Deus, a constituição familiar, ele teve que tomar uma decisão. E ele falara para aquelas famílias: eu não sei vocês, Deus já cumpriu a promessa, estamos aqui, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Um gosto. Algo que o senhor mais gosta de fazer, de comer, algo que você olha assim, poxa, isso aqui é a coisa que eu mais gosto da minha vida, é isso aqui. Olha, para o mundo pode ser bobo, pode ser um padre infantil, alienado. O mais que eu gosto de fazer é rezar. Não é à toa que está nesse para tomar licença de santidade, né, padre? E Deus? Deus para mim é uma pessoa. Eu falo com Ele todos os dias, sem até mesmo escutá-lo, não é? Mas eu falo com Ele todos os dias, e no meu silêncio Ele vai falando comigo todos os dias também. Não tem Deus para mim é muito concreto, é muito real, não é imaginário, não tem fantasia. Ele não se relaciona comigo por fantasia. Não promete muita coisa, por isso que eu não nutro muita expectativa, não é, de Deus, mas eu sei que Ele é tudo para mim. Muito bem, isso é importante o senhor partilhar, porque às vezes nós olhamos Deus tão longe, né? As pessoas olham Deus está tão longe, e aí você coloca Deus é uma pessoa, é alguém que está perto, que eu converso, que eu me relaciono. E é importante, né? Somente saber que Deus está perto, não, mas é importante se relacionar com Ele. Mas sem brincadeira. Com certeza. Sem desrespeito, porque sei que Ele também é o outro. Não é? E não é um outro pai e mãe, não é? Mas é o outro. É o outro Criador, é o outro Remidor, é o outro Salvador. É o outro que me repreende, é o outro que me prova, é o outro que me atribula, é o outro que permite que Satanás me entende, é o outro que não me dá o que eu quero naquele momento quando eu choro, o pai também chora, tem as suas noites de trevas, de vigílias de acordado. É o outro também que não fica me acalentando bobamente, não é? Mas é o outro que vai me consolando e me confortando no processo. Padre, ano do laicato. Palavra leigo. Qual a definição? Eu não falo somente na definição da palavra num sentido português, digamos assim, mas no sentido de função mesmo, do leigo dentro da igreja, diante até mesmo do olhar de Deus. Quanto à palavra leigo, o que o senhor traz para nós? Mas me permita fazer brevemente essa construção. Não é? Leigo vem do grego, que é laikos. No latim é lacus, ou laços.
Mas vem da palavra também grega, laos, que na Idade Média era como consenso de hoje, o leigo é aquele que era ignorante, é aquele que estava fora dos muros da igreja, aquele que não sabia de nada. Como até hoje o dicionário, né, seja do Antônio Aurélio ou qualquer outro, né, define o leigo. Mas isso com o advento do primeiro concílio e, sobretudo, no segundo concílio, que é o Vaticano II, de 1962 a 1965, que foi o Concílio Vaticano II, tem uma Constituição, né, que é Lumen Gentium, no número 31. Parece que até eu estudei, né? Número 31, que coloca o leigo, agora aquilo que é para a igreja. Né? O leigo que é pertencente ao povo de Deus, que é uma grande construção teológica do Concílio Vaticano II, e que não é apenas do povo de Deus. É aquela visão que o apóstolo Paulo tem, que ele faz parte de um corpo místico. Então o leigo agora ele é tirado de fora e colocado dentro. É aquele que sai da ignorância e conhece a sua igreja por dentro. Ele sabe de tudo. E por conhecer a sua igreja e saber de tudo, ele se doa. Ele é disponível. Ele perde tempo. Ele derrama suor e é capaz de derramar sangue por sua igreja, porque ama apaixonadamente sua igreja. Esse é o leigo. Amém. Nós estamos chegando ao final do programa Uma História, um Chamado. E belíssimo e riquíssimo foi essa sua história, essa sua partilha que enriqueceu a nossa alma, que nos faz crescer ainda mais no serviço a Deus também, como cristãos, como leigos. E com a mensagem que o Senhor deixa aí para o pessoal de casa, né, mediante tudo aquilo que já foi parte da sua vida, foi uma mensagem de Deus para nós. Mas com as palavras que o Senhor deixa para o pessoal de casa para a gente poder encerrar esse programa. Nesses dias, eu estou pensando em 3 coisas que constituem uma só, pelo atendimento das pessoas. As pessoas chegam a mim, vêm a mim, e parece que elas não sabem. A primeira realidade, que Deus as ama. Que Deus ama você. E eu sou capaz de dizer que, independentemente por aquilo que você faça, o seu pecado não tem poder e força de tirar o amor de Deus por você. A sua vida promíscua, mundana, a sua vida fora de Deus, não tem poder de tirar, de roubar o amor de Deus por você. A primeira coisa. A segunda é o amor que você deve ter por você. Você deve se amar. É a primeira realidade. E por que eu me amo? Porque eu reconheço esse amor por Deus. Eu não sou merecedor deste amor, mas Deus me ama. E se Deus me ama, eu valho alguma coisa ou não? Né? Eu começo a me amar. O processo de amorização comigo mesmo. Não é? E se Deus me ama, sem eu merecer, para mim mesmo, não é? Eu não me mereço também. O ponto de encontro comigo é o termômetro para encontrar as pessoas. As indiferenças, as críticas, não é? O mal olhado das pessoas não deve fazer com que eu perca o amor por elas. E por isso ganha sentido no ano do laicato, não é? Porque o mundo vale a pena, foi criado por Deus, Deus o amou e nos levanta, homens e mulheres, para doar a vida por este mundo, mas não um mundo vazio, oco, um mundo concreto, cheio de pessoas que precisam ser amadas por Deus, que precisam se amar e amar umas às outras. Amém. Então, programa Uma História, um Chamado, com a presença hoje do padre Edivânio José, aqui da Diocese de Palmares, precisamente Igreja de Nossa Senhora da Conceição em Serinhaém, e história belíssima, riquíssima, que agora teve aí a sua entrega através dessas palavras que finalizam o nosso programa. Mas nada melhor que finalizarmos esse programa com a sua bênção, né, padre? Então, agradeço a você que nos acompanhou e fica agora com a bênção do Senhor através do sacerdote.
A nossa proteção está no nome do Senhor. que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor Deus te livre de todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Jesus, eu confio Eu em em vós. vós.